Vamos falar sobre o tema de mentalidade. Tema muito complexo, cheio de nuances para ser estudado, mas extremamente frutífero. A nossa tese principal é que a mentalidade humana é o nosso verdadeiro campo de batalha espiritual. Nós já somos habituados a entender que a batalha espiritual ocorre no meio externo, mas esquecemos que o meio interno também é um grande campo de batalha, inclusive o maior campo de batalha, onde tudo se decide através da mentalidade. Por um lado, isso é bom, pois o demônio não tem acesso àquilo que nós pensamos, quem nós somos. Somente Deus consegue enxergar os nossos pensamentos. Então isso é meio que uma vantagem que Deus vai usar para o nosso favor e também para o nosso desfavor no dia do julgamento, se a gente não tiver nos comprometido com Ele e conhecido Jesus de verdade. O resultado final é somente um. Ou a alma vai ser uma morada de Deus, ou ela vai ser um eco do mundo. Por isso que Santo Carlo Acutis diz, ou a gente nasce como original, mas pode morrer como fotocópia. O conceito-chave é que a conversão autêntica, ela se dá com a mudança da mente, a mudança do pensamento, ou a desinstalação do pensamento mundano, que é a repaginação, alteração do nosso software de pensamento através de Cristo. E a vigilância do homem não deve estar com as coisas exteriores, mas principalmente com aquilo que está dentro dele, pois um descuido interior é pior do que 1000 armadilhas exteriores do mundo. A educação humana, ela é feita por um sistema que nos faz querer, negar ou ignorar a Deus. É o sistema da cidade dos homens, onde nós nascemos. E somos instruídos à medida que crescemos nessa cidade, se a gente não for educado em um ambiente familiar cristão, que nos introduz uma mentalidade diferente dessa. Existem alguns instrumentos que são chamados de gatilho, que o demônio usa em nosso desfavor. E esses gatilhos estão dentro da nossa própria natureza, onde que a mentalidade mundana, ela é ativada através de instintos. Esses instintos são primitivos, por exemplo, o medo, por exemplo, a ganância, a ira. Isso é facilmente despertado através de situações do dia a dia, através de filmes, de outras realidades que são constantes neste mundo. Injustiça, roubo, morte, assistir um telejornal, assistir uma telenovela, principalmente quando a gente está de modo passivo, em frente a telas, por assim dizer. O medo tem um efeito sobre o ser humano, onde ele tira a nossa capacidade cognitiva, que muitas vezes se dá através da fé. Então a gente perde a nossa autodefesa da mentalidade dessa forma. A gente fica aberto à sugestionabilidade demoníaca. E o nosso foco e a nossa mente unida a Deus se desfaz ou reduz para focar na nossa autopreservação material, que é um pensamento horizontal. E a gente esquece do pensamento vertical que vem de Deus. Então o demônio faz sua morada através dessas oportunidades. E esse sistema que existe é extremamente organizado, onde ele faz o homem criar sua própria gaiola de ouro, onde o pensamento é fragmentado, o pensamento é materialista, o pensamento é secular. E faz Deus tornar-se um mito, um ser decorativo, uma superstição, como se Deus não existisse ou fosse irrelevante. Sabemos que o demônio atua de maneira escondida. Por isso a figura do mestre das máscaras cai muito bem, pois ele é um roteirista deste mundo. Ele representa o intelecto corrompido do homem, o pensamento de autossuficiência ou mesmo o engano das tentações. Ele usa táticas de manipulação, através de emoção, medo, orgulho, vaidade, para que o homem seja sempre uma criatura reativa e não uma criatura contemplativa, que busque a verdade. Então ele nos oferece máscaras para nos adaptar ao mundo, usando o próprio sistema do mundo em nosso desfavor. Aquele espírito de sobrevivência, o espírito de só o mais forte prevalece, só o mais inteligente, a meritocracia. Então ele faz o homem se adaptar à realidade deste mundo. E ele cria heresias, cria pensamentos, cria realidades paralelas, ideologias, e faz o ser humano se tornar o próprio ídolo de si mesmo. Ou quando ele não é o seu próprio ídolo, ele cria outros personagens, outras pessoas, para que façam esse papel. Mas nunca seja Deus. Assim como o mestre das máscaras é o nosso inimigo, a gente tem a voz silenciosa, que é o nosso aliado, que representa o Espírito Santo, que é a pedagogia divina, o nosso educador. Ele nos dá inspiração, nos dá forças, nos convida, nos alivia o fardo. Mas a sua condição é o silêncio, é se calar para o mundo, é se abrir para a verdade, é querer conhecer o inconhecível. Ele nos ensina uma nova forma de pensar, uma nova maneira de ter atenção e de encarar as coisas. O que motivou o meu pensamento foi constatar que a mentalidade humana, ela é muito fraca. Ela foi autoprogramada e educada para servir ao demônio, através de uma estrutura muito grande, que tem sido construída há muitos anos, de forma que é mais fácil para o homem voltar para a condição natural, sobrevivencialista, do que alcançar a meditação, alcançar a comunhão com Deus na sua forma de pensar. Então é uma distância muito grande que a gente precisa percorrer para alcançar a Deus no pensamento. Logo eu, que achava que estava num caminho bom de conversão, de conhecimento, bastou assistir um filme de terror que o meu pensamento se desviou para a realidade humana, um ponto de vista falso, e o autor daquele filme trabalhou apenas os conceitos humanos e não trabalhou a realidade divina, mas usou a própria natureza e a condição humana para inverter este caminho. E isso colocou muitas dúvidas na minha mente, criou brechas que eu pude perceber a tempo e parei de assistir aquele filme. Podemos, então, dizer que a linha que separa o homem do pecado, ela é muito tênue, e a linha que separa o homem da santidade é muito distante. De certa forma, o trabalho do demônio é muito fácil, por causa que a nossa mentalidade, tanto consciente como subconsciente, está ligada com um mundo caótico, um mundo que vive sem Deus, que ignora Deus, um estado laico, onde não temos Deus retratado, nem nos filmes, nem nas novelas, nem nos seriados, nem nas nossas amizades, nem nos nossos empregos. É difícil de encontrar Deus na sua forma pura e síntese. Logo, nós estamos perdidos no mundo em que fomos criados. Então, o ápice do medo é reduzir a nossa capacidade cognitiva para a fé. Enquanto que o instinto de sobrevivência faz florescer os pensamentos humanos, pensamentos fúteis que nos distancia da realidade espiritual. E o homem que busca comunhão com Deus não pode se enfraquecer através do medo. Não pode deixar sua cabeça sugestiva ao demônio. Ele precisa estar sempre fortalecendo sua fé e não enfraquecendo. Por isso, esse tipo de conteúdo é danoso e perigoso.
Então, a mente primitiva, a mente instintiva, prende o homem à realidade deste mundo. Não que sejam inúteis, mas são úteis, mas não pode prender-nos por completamente, pois pode prejudicar a nossa vida espiritual. O sistema em que nós fomos criados é bem elaborado o pensamento, para que nós possamos negar Deus em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações, ou simplesmente ignorá-lo, que seria praticamente a mesma coisa. Como o homem não tem interesse em crescer, em buscar o Espírito, em buscar Deus, ele aceita sim ficar preso sempre nessa realidade que foi ensinada, ou aquela mentalidade que é propagada pela maioria. Por isso, podemos dizer que a mentalidade é o verdadeiro campo de batalha do homem, onde se decide se a alma é morada de Deus ou simplesmente um eco do mundo, assim como fala Kalar-Kuti. Essa é a mentalidade fragmentada, horizontal e materialista que falamos, que faz o homem ser criado em uma gaiola de ouro. O homem vive como se tudo fosse voltado para a terra, e não para refletir o céu. Na cidade de Deus, os pensamentos são ordenados, a fé governa, a razão e o coração obedece ao amor de Deus. E já na cidade dos homens é onde o medo, o desejo, o sexo, a autopreservação reina-se, e Deus é apenas um mito decorativo. Sobre o nosso comportamento e ação, a gente tem a capacidade de cultivar uma dessas das cidades e ignorar a outra. O grande problema meu e dos outros homens é que nós já nascemos e fomos educados dentro da cidade, da muralha do mundo. E é muito difícil reconhecer outro modo de pensar ou abandonar o modo pelo qual nós nascemos. Então, o processo de conversão para Cristo é um ato de mudança de mentalidade, ou metanoia. Por isso que São Paulo pede em Romanos para que a gente não se conforme com este mundo secular, mas que a gente transforme e renove a nossa mentalidade em Cristo. O demônio usa nossas emoções como marionetes, explorando o máximo possível os nossos instintos, sendo assim ele o roteiro ou roteirista de nossas vidas, se nós não entregarmos-nos a Deus. Por exemplo, o medo da morte, o desejo por controle, a necessidade de pertencimento, o poder, o desejo por sexo. Ele usa todas essas emoções e necessidades contra nós mesmos para nos escravizar. Dessa forma, o demônio consegue fazer o ser humano estar sempre reagindo, mas nunca contemplando. De tal modo que adrenalina é vista como espiritualidade, emoção é vista como fé, instinto é visto como discernimento, inteligência é vista como sabedoria. Para C.S. Lewis, o demônio moderno não precisa convencer o homem de que Deus não existe, basta apenas ensinar o homem a pensar como se Deus fosse alguém irrelevante. É uma verdade e um problema que, quando o homem deixa de acreditar em Deus, ele pode acreditar em qualquer coisa, em qualquer realidade que nós queiramos colocar em sua mente, se nós não estamos abertos à mentalidade divina. Por isso que a mentalidade mundana ela pode ser representada como uma névoa que vai cobrir todo o espelho da nossa alma. E quando a gente olha para a nossa alma, a gente vê apenas uma sombra e nunca vai conseguir enxergar a imagem divina que se esconde, que está lá e quer nos mostrar a verdade. O demônio, por ser muito esperto, ele sabe que para derrubar o homem, antes de cair o corpo, ele precisa fazer o homem cair o seu pensamento. Dessa forma, ele nem precisa lutar contra o homem, pois ele já venceu o homem no pensamento. Então, para ter total controle, ele não precisa fazer o ser humano ser uma marionete ambulante. Basta apenas conquistar o pensamento e a educação, ou seja, através das escolas e universidade, é onde o demônio tem sua maior catequese. Por isso, para combater o demônio, a santidade precisa começar na mente e não nas ações externas, não nas práticas de obras de fé, se nós não tivermos um pensamento condizente com o Espírito Santo. Por isso é mais importante o silêncio interior, o discernimento espiritual, a contemplação, a humildade intelectual, para o homem se defender, se proteger e se estabilizar para não ser dominado pelo demônio. Para que serve o silêncio interior? Para a gente desligar o mundo e poder escutar a Deus. Para que serve o discernimento espiritual? Para separar o que é emoção e o que é a fé verdadeira. Tirar o medo e crescer na fé e na confiança. Para que serve a contemplação? Para a gente, em vez de olhar para nós mesmos, aprender a olhar e pensar em Deus acima de tudo. Ou seja, Kalar-Kuti era uma alma contemplativa. Para que serve a humildade intelectual? Em primeiro lugar, para a gente saber que a nossa sabedoria e inteligência são muito limitadas, e também para encontrar o limite do que é na razão, o que é do homem e o que é de Deus. E para ser instruído na sabedoria divina. Para saber que as coisas não se limitam apenas à ciência deste mundo, que a sabedoria divina é uma loucura para o mundo, porém é muito mais sábio do que qualquer outra sabedoria aqui deste planeta. Não basta para o homem ser perdoado dos seus pecados. É preciso que ele tenha mudança no seu pensamento e naquilo que o gerou, para que ele não volte a cair no mesmo pecado. Por isso, temos que conhecer e seguir a mentalidade do céu, para que o homem, mesmo no labirinto, ele consiga viver como se estivesse no jardim e antecipe todas as graças que Deus vai dar ao longo de sua vida, inclusive a salvação. A grande muralha do labirinto invisível é a mentalidade, onde tudo parece racional, parece confortável. E é nessa muralha que a gente somos incapazes de viver com referência ao alto. Então, as coisas de Deus estão afastadas desta muralha por causa dela. Então, o demônio ensina a gente a temer a morte, ou não pensar na morte, a buscar o prazer acima de tudo, a consumir as coisas deste planeta que dão conforto, que dão luxo, e ignorar a Deus de uma forma educada, sem negá-lo, ou sem contrapô-lo, apenas aproveitando aquilo que está em nosso alcance. E como a gente é confortável dentro dessa muralha, é fácil para nós reproduzir suas ideias, seu pensamento e suas autojustificativas para racionalizar o pecado, para relativizar a verdade, para valorizar a libertinagem, de forma que a gente viva preso, porque nos sentimos beneficiados por poder praticar o pecado que Deus condena, beneficiados por ter uma vida confortável, luxuosa, se aproveitar dos bens materiais, ter conexões e amizades, mesmo que superficiais, por parecermos melhor que os outros através das redes sociais, por podermos ter várias mulheres, por poder ter uma vida relativamente longa e limitada aqui na Terra,
sem se preocupar com coisas maiores, ou mais preocupantes, ou mais morais. Dessa forma, a mente pode ficar entorpecida, seguindo apenas a ordem natural, o seu raciocínio é totalmente influenciado pela emoção, a fé se justifica através dos princípios da razão, e o demônio se torna a voz interior do homem, que pode falar com suavidade, de maneira escondida, e o homem segue todas as suas sugestões, e a janela de sua alma fica aberta para as obras de Satanás. Dessa forma, o homem pode viver como se não pecasse, ou como se o pecado não existisse, assim como Deus. E existe um grande problema ou drama para a nossa alma, pois a nossa mente ela foi criada e educada para duvidar do seu próprio Criador. Então a alma ela é induzida a seguir este próprio caminho, que é um caminho de rebelião, intolerância e falta de comunhão com Deus. Quando a graça de Deus vem para uma pessoa, ela própria entende que primeiro ela precisa iluminar a mente, para poder abrir a mente às coisas do Espírito. Só depois que a graça vai purificando os atos, e vai afastando o homem do labirinto, vai transformando a vida dele, e transforma aquele que antes era escravo em filho. Então é essa a grande mudança do pensamento. E neste processo de redenção, essa transformação do pensamento para trazer o homem a colaborar com Deus, e a pensar e amar como o próprio Deus, não é um caminho fácil até chegar no jardim, até chegar na transformação total, na purificação total, na mudança do espelho da própria mente. Dentro da doutrina de Santo Agostinho, temos dois amores principais, o amor à terra até o desprezo de Deus, que é o amor a si mesmo, e temos o amor celestial e o amor por Deus até o desprezo de si mesmo, esses dois caminhos. O demônio ensina o homem a pensar através do medo, a amar através de sua vaidade e do egoísmo, e a crer através de dúvidas. E uma grande marca das almas que são influenciadas pelo demônio é a hipocrisia, é a mudança da face e dos rostos da vaidade, da busca de valorizar sua própria imagem, usando as tendências em seu favor, usando as mídias, navegando com as ondas do mundo, onde a popularidade se chama. Os espelhos rachados da mente humana está ligado com todas as distorções, todas as falsas imagens de si mesmo, do próprio sentimento, o medo, o orgulho, a inveja, a autossuficiência. Então, quando a gente é egoísta, nós fazemos tudo para nós mesmos. Analisamos tudo de acordo com o que cremos e não com o que Deus quer. Os espelhos de névoa são as zonas de ignorância, a confusão espiritual, a falta de discernimento, a falta de conhecimento de Deus. O homem até consegue enxergar algo, mas sem nitidez total. E a sua mente, que é egoísta, enxerga da maneira que ele quer. Então, entre a sombra e o reflexo, o ignorante prefere a sombra do que buscar um reflexo distorcido. À medida que nós oramos, nós vamos mudando a nossa mentalidade e vamos nos adaptando ao silêncio. Então a oração é o que purifica o ser humano, é como um sono reparador. Nisso a nossa alma vai se retroalimentando e se purificando e se alinhando com a vontade de Deus. É dessa forma que a mente é purificada e o olho interior é curado e a gente volta a ver a realidade espiritual, que é o que realmente importa e que é real. A nossa mente é o solo onde a fé lança e brota sua raiz. Então a gente precisa estar com a mente disposta para germinar a fé, pois é o Espírito Santo que faz nascer essas flores eternas. E a contemplação é um grande sinal da evolução da mentalidade, que o homem está entrando num caminho correto onde Deus o chama, pois a contemplação faz o homem querer cada vez mais a Deus, em sua essência, em sua verdade. De tal forma que, com o passar do tempo, essa fé iluminada vai se transformando em um amor puro e ordenado. A confusão começa a ir embora e o ser humano se torna capaz de cooperar com a criação e cooperar e unir-se com Deus. O homem que segue os seus desejos pode até se tornar aquilo que ele quer, mas nunca vai se transformar na verdade. Nunca se tornará a verdade pura. Por isso, eu poderia ser o homem mais poderoso deste mundo, mas se não houvesse Deus em mim, eu nada seria. Pois sem a verdade eu não sou nada. Então, as formas de poder deste mundo, a política, o crescimento puramente humano, é uma grande farsa e mentira, que só traz tesouros nessa terra, e são tesouros falsos, que só levam à morte. Essa é a realidade dos espelhos que são voltados para este mundo. A vaidade vai fazer a fé virar um espetáculo, o medo vai fazer o homem ficar de joelhos para si mesmo e para sua própria carne, a razão isolada só serve para o ser humano se distanciar de Deus e se dobrar diante de ídolos. Cada espelho representa uma heresia, uma ideologia adaptada para a realidade do mundo e não para servir a Deus, como é o exemplo do comunismo, do protestantismo. O grande dilema e a grande dificuldade para mim é alcançar o pensamento divino por completo. E é isso que eu busco. Por isso, São Paulo diz, não se deixe moldar pelo mundo, mas renova o teu pensamento no espírito. E o espelho, claro, que é a realidade superior, é enxergar a Cristo em tudo, enxergar o seu sacrifício, enxergar a sua humilhação, enxergar o seu sangue, enxergar a salvação do homem, de onde deve partir todos os princípios da carne, o reflexo de Deus que é amoroso e apaixonado, que se humilhou para me salvar. Então o sacrifício de Cristo é a base da salvação aqui neste mundo. Basta Cristo para que chegamos ao céu. Podemos afirmar com todas as letras que a maior batalha espiritual não é travada contra o mundo exterior, mas contra a mentalidade que o mundo plantou dentro de nós. A nossa mentalidade humana deve ser moldada para obedecer a Deus, e nada mais do que isso. Quando a gente entrega o nosso pensamento, a nossa mente para Deus, os espelhos rachados que existem dentro de nós vão se tornando claros, e a mente humana volta a refletir o rosto de Deus. Por isso que nossa mente tem que estar moldada para a eternidade, para as coisas santas. Por mais que esse processo seja difícil, mas é totalmente simples e capaz pelo Espírito Santo, onde nós devemos viver e habitar. Assim, alcançaremos o jardim no centro do labirinto. Ali a mente vai florescer em virtude e o coração vai estar livre para amar. Tudo é possível naquele que me fortalece. Deus, o Espírito, o Deus Filho. Voltar para casa é uma realidade. É possível ser santo, é possível salvar almas, é possível se unir a Cristo, é possível viver o céu aqui na terra. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente e da vossa vontade. E um dos meus princípios, quando comecei minha caminhada para buscar a Deus, foi a minha inconformidade com o mundo, o desprezo, o ódio pela carne, a raiva, o ressentimento e a confiança de que eu não nasci para este mundo.
que eu mereço algo melhor em Deus. Os espelhos quebrados de nossa alma pelo pecado, além de ser distorcido, tem por base uma cultura de pecado pelo medo. Cada verdade parcial que ali existe, um talento, uma dor, um trauma, uma aparência, nunca revela o que nós somos por completo. Somente Deus pode reconstruir nossa alma e fazê-la brilhar como se deveria. O meu exemplo é uma forma eficaz disso, onde o demônio fazia-se uma imagem distorcida de mim mesmo, a tal ponto de desenvolver depressão, uma baixa estima, a sensação de incapacidade, o espírito de inferioridade, de que eu sou uma pessoa medíocre, a sensação de ser incapaz e de que Deus não me amaria nunca. Hoje isso já é bem diferente. Enquanto que o homem moderno vive voltado todo para dentro, nesse egocentrismo, na vida somente para si, onde o demônio é a sua voz, sem a luz, sem a graça, sem o espelho do espírito. Uma realidade não iluminada, mas que se consome com as coisas do mundo e vive uma depressão. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar o mundo, através de Deus, através dos olhos do Espírito Santo. Somente assim a gente encontra a graça verdadeira, já que o demônio nos destrói diariamente. A luz do corpo são os olhos. Se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será luminoso. Então, a maneira que nós temos o pensamento interior, a nossa estima em Cristo, nós conseguimos alcançar a realidade celeste e desenvolver a nossa aura através da mentalidade purificada em Cristo.